e nessa aula vamos falar sobre contadores. Contadores são muito importantes na automação porque conseguimos quantificar produtos, quantificar quantas vezes alguma ação aconteceu e nós conseguimos fazer isso utilizando uma ferramenta que está aqui na parte de baixo, chamada counter, ou contador em português. Como que funciona? Se você passar o mouse aqui em cima, vai abrir um menuzinho onde a gente tem 4 opções. Tem o C1, que é o contato, o upcounting, que serve para a gente contar, o D, que é a direção de contagem, por exemplo, quando eu quero aumentar ou diminuir, certo? Incrementar ou decrementar, e o R, que é o reset, que é para eu zerar o contador. Como que vai funcionar? Vamos aqui preparar aqui o nosso programa para a gente testar, para eu mostrar a funcionalidade dele. Para isso, vamos colocar uma entrada I1 e vamos colocar aqui o C, que serve para contar, beleza? Vamos colocar lá como saída. Exatamente como a gente fez com os temporizadores. E aí vamos ligar aqui um fio no CC1. Sempre que o meu I1 tiver ativo, que eu tiver uma energia, um sinal positivo ativo aqui, ligado em CC1, sempre que acontecer uma mudança de estado de 0 para 1, eu vou contar mais 1 aqui no CC1. Só que somente isso não faz muito sentido, porque eu preciso utilizar o valor aqui de CC1 como entrada em um comparador, por exemplo, para poder realmente fazer alguma ação, alguma coisa que dê valor ao meu programa. Isso a gente vai ver na próxima aula sobre comparadores, ok? Só que, então agora para continuar a nossa aula, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais um botãozinho, aqui que seria o I2, e vamos colocar mais um, o I3. E agora vamos ligar o contador, o D, que seria para a gente mudar a direção do contador, e vamos ligar também o R, que é o reset. Agora vamos ligar os fios aqui do I2 e os fios do I3. Beleza, já está tudo pronto o nosso comecinho aqui para a gente testar. Agora vamos simular, vamos lá no S, vamos dar Run. E do mesmo jeito que a gente viu em temporizadores, a gente consegue aqui abrir o nosso bloco de funções e visualizar os parâmetros e as estatísticas aqui do nosso contador. Como assim? Eu tenho aqui o meu contador C1, que está aqui, e sempre que eu tiver, por exemplo, um aumento, né, ou uma diminuição do valor do contador, eu vou conseguir ver aqui nesse bloco. Então vamos testar? Como eu disse, o CC1 é a contagem. Então, se eu tiver um pulso aqui em I1, eu vou ter um aumento no contador C1. Então, eu vou apertar aqui. Olha aqui, subiu para 1. E mesmo que eu desligue, ele não vai subir, beleza? Então, é sempre quando eu apertar o botão do sinal de 0 para 1. Então, quando o I1 estiver desligado e aí ele for para ligado, aí ele vai fazer a contagem. Então, eu vou apertar, ele vai contar. Depois que eu soltar, ele não conta. Depois, se eu apertar de novo, ele vai contar. E vai ficar assim até o quanto eu quiser que eu fizer a contagem. Então, eu vou aumentar aqui até um 10, mais ou menos. Pronto. Mas você pode perceber que sempre quando eu aperto I1, ele só aumenta. Mas imagine que eu queira decrementar o valor desse contador. Não queira somente aumentar e incrementar. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar, então, esse DC1, que é a direção de contagem, que é ou para cima ou para baixo. Ou eu vou incrementar ou eu vou decrementar, somar 1 ou subtrair 1. Como o meu I2 está ligado no DC1, vamos ativar o I2 e você vai ver o que vai acontecer. Com o I2 ligado, que é o DC1 ligado, né? Vamos apertar I1. Perceba que agora o meu contador subtraiu 1. Então, sempre que eu aperto o meu botão I1, ele vai subtrair. Se eu desligar DC1, agora ele vai incrementar, ele vai adicionar 1. Então, sempre que DC1 está ativo, eu vou reduzir 1, vou subtrair 1 do meu contador.
Sempre que ele está inativo, que ele está zero, que ele está desligado, eu vou aumentar 1 do meu contador. Ó, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mas pense o seguinte, e caso eu queira zerar o meu contador, queira que ele vá para 0, eu vou ter que ficar aqui reduzindo de 1 em 1 até ele chegar em 0? Não, é para isso que eu tenho o reset, que é o RC1 aqui. Então, se eu apertar o I3, que está ligado aqui com o meu reset do contador 1, ele vai zerar esse valor. Vamos testar? Se eu apertar o I3, ele zerou. E agora eu consigo, por exemplo, retornar a minha contagem. Vamos zerar de novo. Ok. Assim, somente visualizando o valor, não tem muita funcionalidade. Então, qual que é a jogada para ficar mais interessante? Se você observar aqui no nosso bloco de funções, tem aqui uma propriedade que se chama preset. Essa propriedade, eu consigo modificar ela clicando com o direito em cima aqui do meu contador e entrando nos parâmetros. E aí eu vou ter aqui uma quantidade de pulsos. Esse 0 é o 0 do preset que está aqui em C1. Se eu colocar, por exemplo, 5 aqui, quando o meu contador alcançar 5, ele vai fazer o que está selecionado nesses radio buttons aqui, esses botõezinhos aqui. Ou seja, esse primeiro ele vai mandar um sinal de ativo quando alcançar 5 pulsos. Esse de baixo ele vai mandar um sinal alto, um sinal ligado, quando alcançar 0. Então, vamos deixar esse primeiro aqui e vamos dar um OK. Agora, você pode ver que eu tenho um preset 5 aqui. Só que para eu utilizar esse pulso alto, esse sinal ativo do meu CC1, eu tenho que ir lá na minha programação e adicionar esse C1 aqui, que é ele que vai dar para mim o sinal de saída do contador. Então, eu vou colocar ele aqui e vou colocar uma saída Q1 só para a gente visualizar. Vou fazer a ligação e agora vou voltar lá na minha simulação. Vou executar. Perceba então que a minha contagem está em 0. E quando eu começar a aumentar, quando chegar em 5, ele vai ligar o meu Q1. Então, vamos testar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ligou o meu Q1. E mesmo que eu ultrapasse o valor do preset, ele permanecerá ligado. Beleza? Então, se eu pegar agora e trocar a direção do meu contador e descer para até 4, ele vai pegar e vai desligar o meu Q1. A mesma coisa vai acontecer se eu resetar o meu contador com o reset, que é o I3.